E aí, pessoal de biogeografia, vamos para a nossa última aula assíncrona deste tempo pandêmico que vivemos. Em relação ao curso em si, né, eu queria deixar para vocês que é óbvio, né, desde o começo eu vi a impossibilidade de condensar em aulinhas de 20, 30 minutos, a promessa era 20, aí depois eu fui alargando um conteúdo que a gente discute em 5 aulas, né? Uma manhã toda, uma noite toda, né? Então, realmente fica um pouco aquém daquilo que a sala de aula traria. Mas eu tentei me esforçar para trazer o sumo, o básico para poder sim, aquilo que a gente coloca. E também fica meio chato também, né? Porque nessas 5 horas também não fico só falando as teorias e pá, a gente interage, rola pergunta, eu falo um monte de piada sem graça, enfim, a gente preenche esse tempo muito mais interessante, né? Porém, é o que a gente consegue fazer, e eu, bem ou mal, eu acho que eu consegui transmitir as coisas que deveriam. Então, essa última aula vai acompanhar junto um e-mail para vocês fazerem a avaliação da disciplina, que desde o começo foi para vocês. Eu vou fazer um teste de 10 questõezinhas. É mais para ver se vocês assistiram o vídeo mesmo, né? Não é nada muito, assim, todos os conteúdos que estão no formulário, né, estão lá nas aulas, essas aulas gravadas aqui, tá bom? Bom, então assim, hoje eu vou começar então a compartilhar a tela com vocês, certo? E aqui vem para aumenta, né? Então aqui minha colinha, aqui o Brasilzão, e a gente está falando sobre os domínios morfoclimáticos, né, do Aziz. A última aula a gente falou da Amazônia, características da Amazônia, da Mata Atlântica, e do domínio das araucárias, né? Algumas coisas assim que vale a pena colocar, que eu acho que eu não coloquei aqui na aula anterior, é que a Amazônia ela tem uma característica que é zonal. E a Mata Atlântica, no caso aqui, os mares de morro, né, do Aziz, tem uma característica azonal. A zonalidade é relativa à latitude, né? Então, a Amazônia, ela fica mais, ela se distribui na latitude. Os mares de morro, né, o domínio da Mata Atlântica, você tem uma disposição azonal, quebrando várias latitudes, né? Então, essa é uma das características que a Mata Atlântica, ou esse domínio de mares de morro, traz para a sua maior biodiversidade. Bom, hoje a gente vai falar, então aqui, né? Esse é o domínio morfoclimático do Aziz. Hoje a gente vai falar então do Cerrado, da Caatinga e das pradarias, tá? Vejam, uma coisa que é interessante nessa classificação do Aziz e que é diferente em relação aos mapas dos biomas brasileiros é que o Aziz considera o Pantanal como uma faixa de transição, né? Observem que aqui o Pantanal é uma faixa de transição. O Aziz não coloca o Pantanal como um domínio em si, né? Ele coloca, na verdade, ele vai fazer um outro livro depois chamado Paisagens de Exceção. E o Pantanal entra como aquilo que o Aziz chama de paisagem de exceção. Por quê? Porque o Pantanal ele tem em relação aos outros domínios, ele tem
taxa de plantas endêmicas, o que isso é encontrado no Pantanal. O Pantanal, na verdade, é uma junção, daí que eu às vezes coloco ele como uma faixa de transição, de vários ecossistemas que o rodeiam, né? E ele é uma exceção, porque apesar do nome, né, Pantanal, é um pântano, né? Não é assim, né? É o nome que o pessoal dá, né? Mas não é aquilo que reflete aquilo que ele é. O domínio na verdade, o Pantanal, essa paisagem do Pantanal, ele está relativo, opa, a um rio, né? Então, a Cáceres aqui, né? Deixa eu achar o rio aqui. Ah. Então, aqui você vê todo o alagadiço, né? Que do domínio do Pantanal. Na verdade, o Pantanal ele é formado pelo período de cheia e seca dos rios da região. Então, acontece que o Pantanal ele não tem uma paisagem todo ano, né? Ele tem uma paisagem. Se você vai para o Pantanal numa época do ano que está de cheia, você vai ver toda uma paisagem diferente quando você for com a paisagem de seca, né? Então, o Pantanal nada mais é do que uma junção de vários ecossistemas e que tem a sua paisagem caracterizada por uma sazonalidade do regime hídrico, né? Então, ele se faz como uma depressão e acaba alagando temporariamente, e daí por isso que o Pantanal não é um pântano, né? O Pantanal não é um pântano, porque o pântano fica alagado, né? Então, o Pantanal ele alagando temporariamente até ele se as águas correrem novamente e aí depois ele fica bem seco, né? Mas assim, vamos lá. Em relação aos. Então, o Pantanal, o Aziz classifica como um regime, não é um domínio em si, mas sim uma paisagem de exceção, né? O Cerrado. Então, na verdade, assim, o Cerrado, a Caatinga e o Pantanal, se você forem classificar num bioma, biomas mundiais, eles entrariam dentro do bioma savana. Agora, cada um desses três aí tem as suas características, né? Por isso que a gente vai separando. E obviamente que dentro do cerrado a gente vai ver tem as suas fitofisionomias. Todos esses recortes que vocês estão vendo aqui são recortes arbitrários, né? Os biólogos, os geógrafos, eles fazem o seu critério e aí recortam a realidade, né? É óbvio que tem uma diferença entre a Amazônia e o Cerrado, mas aonde exatamente começa a Amazônia e o Cerrado não existe, né? Enfim, e aí são critérios, né? Então, na classificação dos biomas mundiais, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal entrariam, então, portanto, como savanas, né? Aqui, no Pantanal, seria uma savana que se alaga, que fica alagada um período do ano. O Cerrado tem um regime de chuva tropical, aonde em algum momento, né, um período do ano, tem uma estiagem, né, então não chove o ano todo, e a Caatinga também chove menos do que os dois outros, né, do que as outras paisagens, mas a Caatinga ela tem um porém a mais, né? Além de chover menos, ela acaba que tem períodos por anos que não chove. Então, isso, enquanto que no Cerrado você tem uma sazonalidade da chuva, né? Mas é que todo ano vai chover, né? No Cerrado, desculpa, na Caatinga, você às vezes tem anos que não chove nada. Então, vamos assim, colocando no geral, são os três tipos de savana
cujas diferenças paisagísticas estão centradas na disposição de água, na disponibilidade de água. Aqui, pouca água e às vezes não chove no ano. Aqui chove, mas não o ano todo. E aqui você tem um período com muita água, que alaga, né? E um período seco, né? Mesmo assim, esse período seco, ele não chega a ser tão seco quanto o período seco do Cerrado. Bom, o Cerrado, pessoal, o Cerrado tem uma classificação que a Embrapa fez que é bem interessante. Que, então, aí dentro do próprio, que a Embrapa chama bioma Cerrado, o Aziz vai chamar de domínio morfoclimático, mas que seja, né? Vocês têm vocês podem ver aí várias fitofisionomias, né? Então, o cerrado, ele é um ajuntado de várias fitofisionomias, né? Existe aquilo que o Aziz chama de core do cerrado, né? Que é o cerrado estrito sensu, ou o que aqui na Embrapa coloca como o cerrado típico. É aquilo que você imagina do cerrado, né? Aquela paisagem de árvores tortas, com o dossel não fechado, são árvores espaçadas entre si, permeadas por arbustos, né? E gramíneas. Então, você tem um dossel que, diferente da Amazônia, da Mata Atlântica, é um dossel aberto, é um dossel fragmentado, mas ainda tem árvores, você tem arbustos e gramíneas. A característica das árvores do cerrado, é bastante característico isso, é que elas são tortas. Isso poderia indicar um xeromorfismo, né? Xeros, né? Lembra do que eu falei para você lá, de xeros seco, né? Mas não é isso, né? O regime pluviométrico anual do Cerrado não nos permite olhar para essas plantas e falar, não, que é torto as árvores porque falta água no Cerrado, né? Depois, ainda é uma questão em aberto, tá? Mas há um certo consenso por parte dos pesquisadores que essa característica de árvores tortas do cerrado não se deve ao regime de chuva, falta de água, até porque as raízes as raízes das árvores do cerrado são imensas, né? 3, 4, 5 vezes maiores do que a própria árvore que você está vendo. Então, ele vai realmente buscar água lá embaixo. O problema lá, no caso do cerrado, que os pesquisadores têm um certo consenso, é que existe uma pobreza edáfica, né, do solo. Então, existe uma pobreza do solo. Ah, mas o Cerrado é o maior. O Cerrado é um hotspot, como eu falei na aula passada, junto com a Mata Atlântica. São os dois hotspots do Brasil, que são paisagens muito. Aliás, o Cerrado é a savana mais biodiversa do mundo, tá? Do bioma savana mundial. O Cerrado é muito biodiverso e ele está sendo altamente. Ele está com menos de 30% da sua composição original preservada, o que faz ele entrar então, para a categoria de hotspot, né? E estava falando, então, as árvores, então, apesar da agroindústria brasileira se fazer hoje no Cerrado, isso se deve à tecnologia Embrapa, enfim, essas empresas multinacionais para a correção do solo, né? Porque tem uma outra característica do solo do cerrado que é o alumínio. E esse alumínio aí impede alguns processos aí que a planta precisa, e isso também seria uma das características da tortura aí dos seus galhos, né? Os típicos galhos das árvores do cerrado.
Então, não é por falta de chuva, né? Então, é o que o Aziz chama de pseudo-xeromorfismo oligotrófico, né? Pseudo-xeromorfismo oligotrófico. Então, é um falso, né? Pseudo é uma palavra acadêmica para falso, né? Então, é o pseudo-xeromorfismo, parece que é origem xeromórfica, que falta água, não é, e é de fato um oligotrofismo, né? Uma falta de nutrientes, é um baixo nutrientes que gera isso, tá? Bom, então do cerrado típico, você tem então várias outras paisagens que vão se dar e depende aonde que ela está, se tem mais ou menos solo, se tem mais ou menos água, né? Então, aonde você tem mais água, você já vai ver uma fitofisionomia chamada cerrado denso, né? Cerrado, você sabe, né? Significa fechado, né? Então, cerrado denso, ó, o que é a diferença do cerrado típico? É que você tem uma aproximação, né, das árvores quase fechando o dossel. Então, mais um extrato arbóreo mais evidente. E quando você tem mais água ainda do cerrado denso, você vai ter o cerradão. Cerradão. Então, o cerradão é a floresta mesmo. Aí já fecha o dossel. E se você olha algumas paisagens do Cerradão ou da Amazônia, você tem que botar o olho direitinho, porque às vezes você não vai na ideia de que é um cerrado, né? Então, onde você tem mais água, mais solo, as árvores conseguem se fazer mais presentes, fecha o dossel e aí tem o cerradão. Você tem áreas que também chamadas de mata seca. Mata seca, a diferença para com os outros é porque geralmente elas ficam entre flúvios, né, entre dois rios, então fica numa região com menos disponibilidade de água e solo, e devido a isso, no período que tem a estiagem, né, no período do ano que não chove, você vai ter uma coloração, então, das árvores, com amarelo, com vermelho, indicando a característica de semidecidualidade, né? É semidecídua. Não é decídua, que nem nas florestas temperadas, que cai todas as folhas, mas algumas, de fato, tem algumas árvores que caem e deixam só um pouquinho. Você vê isso aqui em São Paulo, algumas árvores, você sabe que a cidade de São Paulo, ela não tá, ela fica num platôzinho e ela tem, na cidade de São Paulo, pedaços de cerrado, pedaços de Mata Atlântica, né? Nas regiões mais altas você tem araucárias, né? Você vai naquele mirante da meu pai, não é Pedra Grande, é um mirante bem legal aí na zona norte de São Paulo. Aí, pronto, não sabe indicar, indica. Eu sei, eu fui umas vezes lá no mirante da Pedra Grande, uma coisa assim. E aí, quando você vai subindo a trilha, você começa a ver araucária. Então, é a coisa mais complexa que a paisagem da cidade, onde né? São Paulo era coisa bem complexa. Então, de vez em quando você vê aqui na cidade, né? Algumas árvores que o Paulo está sujando as calçadas, com as suas folhas. Isso é semidecidualidade. Você vai olhar para a árvore, você vai ver que tem umas plantinhas, umas folhinhas lá nela, mas ela deixou bastante cair, né? Então ela não é uma perennifolia, né? Ela tem uma característica semidecídua. Bom, então você tem essa semidecidualidade no cerrado, né? E temos cerrado aqui em São Paulo, por isso que nós temos isso também. E aí você tem duas fitofisionomias que são relativas são matas ripáreas. Mata ripária é aquela que acompanha
os rios, tá? Ficam margeando os rios. No Cerrado, ela tem dois nomes, essa mata ripária. Você tem a mata ciliar, né, que vem lá dos cílios, que protegem os cursos d'água, né, daí o nome, né, mata ciliar. E você tem a mata galeria. Qual a diferença da mata galeria para a mata ciliar? A mata galeria, ela fica nos rios médios e pequenos, tá? E a grande diferença é que a mata galeria, ela forma uma galeria, né? Então o dossel da margem do a árvore de uma margem e a árvore da outra margem, elas vão tocar e vão fechar o dossel nesse rio. E isso muda toda a estrutura do rio, porque vai ser um rio sombreado, é um rio que o sol não vai atingir direto. Então aí os biólogos, quando você não tem um lugar, o sol atinge direto, vai mudar todo o esquema ecossistêmico lá desse rio, né? Então é um rio sombreado, um rio pequeno, e chama Mata Galeria. E a mata ciliar são de rios de médio a grande porte, e o dossel é aberto, justamente porque o rio é grande, a árvore não consegue fechar, então vai ser um rio que vai entrar sol, né? Então, essa é a diferença entre essas duas fitofisionomias do cerrado. E aí tem um monte de outras, né? Você tem o Cerrado Ralo, o Parque Cerrado, você tem onde você não tem árvores, você tem os campos do cerrado, aí você tem o campo rupestre, que é onde você olhar gramíneas com pedras, né? Campo rupestre, né? Você tem um campo sujo, que é o campo que, além das gramíneas, você tem alguns arbustos, né? E o campo limpo, onde você vai ter só campo, né? Só gramíneas, né? Mas de todas as fitofisionomias do cerrado, há uma bem famosa, são as veredas, né? Também um dos maiores clássicos da literatura brasileira, né? Do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, que é lindo esse nome, né? Porque assim são grandes sertões, mas você vai pelas veredas, né? Porque as veredas são corredores da avifauna do cerrado, né? Porque são ligamentos dos afloramentos. Vocês sabem, uma coisa importantíssima, esqueci de falar, o cerrado ele abastece grande parte dos rios do Brasil, né? Então, quando chove no cerrado, as nascentes estão lá e de lá é que vão abastecer grandes bacias. Então, o cerrado, ele é importantíssimo ter o cerrado lá, porque ele acaba sendo como uma espécie de esponja, né? Onde ele vai encharcar e depois ele vai liberar para as bacias do Brasil, né? E as veredas, então, eles são corredores de ave e flora, e você, ave fauna, perdão, e você vai ter isso, as pessoas que moram no Cerrado, né, os sertanejos que moram no Cerrado, eles vão, quando fazem as suas trilhas, eles acompanham. E foi pelas veredas que o Guimarães Rosa foi lá acompanhar e fez o livro dele, né? Quando eu tenho mais tempo, a gente lê um pedaços do livro, enfim, não vou me aprofundar nisso. Fica só a dica para quem quiser, tá bom? Bom, do Cerrado eu acho que tá colocado. Vamos para a Caatinga, então, né? Então, a Caatinga, uma coisa interessante, que ela é o único ecossistema, o único bioma, né? O único domínio somente brasileiro, né? Então, os outros
vão para outros países, né? Mas a caatinga, ela é só do Brasil, né? Ela é muito o imaginário da caatinga, né? Vamos fazer algumas aventuras aqui, umas viagens de campo virtuais aqui. Eu vou ver se eu jogo esse hominho aqui, vamos ver se ele vai, né? Sempre aparecem umas surpresas, né? Ah, aqui, ó, estamos na caatinga, né? Aqui é interessante, não tá tão claro aqui, não. Eu vou tentar ver um outro, que aqui tá tão claro. Ah, vamos mais para cá aqui, então. Juazeiro, parte do Juazeiro do Norte. Vamos novamente aqui, vamos lá, vamos se jogar. Vamos aí, geralmente nas estradas dá para ver alguma coisa mais legal, né? Isso aqui é bem bacana, né? Porque toda vez que a gente fala da caatinga, né? Então, eu vou colocar aqui no Google, né? Ó, caatinga, pá. A imagem que vem, a primeira, né? Que vem, essas são desses das cactáceas, dessa secura da caatinga, né? E aí é o seguinte, a caatinga tem isso, obviamente, né? Claro, inclusive a origem do nome caatinga significa mata branca, né? Que é essa mata esbranquiçada aqui, né? Que você não pode ver porque eu estou na frente, né? Então, essa mata esbranquiçada no período da estiagem, da seca, né? Mas a caatinga também é verde, né? A imagem que fica para a gente é sempre aquela caatinga seca, então é sempre seco. Não, a caatinga é semiárido, ela não é árido, tá? Se fosse só seco, seria árido, seria deserto, né? A caatinga seria um semideserto. Então tem períodos que chove e ela fica toda verdinha, né? E você tem paisagens, né, da caatinga verdinha e depois você pode pegar paisagens quando ela está seca. Bom, as fitofisionomias assim são bastante marcantes, né, a presença de cactáceas, né? Você também tem pequenas árvores quando tem, né? Você tem pequenas árvores. As plantas da caatinga, elas são bem guerreiras, né? Porque elas sobrevivem em um solo muito raso, pobre, e às vezes elas conseguem florescer em pedra mesmo, assim, pegam um pedacinho só de, de solo que se forma entre as pedras, ela vai lá e consegue florescer. O sistema hídrico da Caatinga, como eu já falei um pouquinho, né, ele não tem uma previsibilidade que tem no Cerrado. Então, você tem períodos de seca, às vezes por anos, né? E, e isso acaba marcando muito o povo, a população, né? A Caatinga é o semiárido mais populoso, né? Do mundo, né, onde tem mais, em regiões semiáridas do mundo, você tem a Caatinga como a maior representante de quantidade de pessoas, né? Então, o sertanejo da Caatinga, ele é sempre colocado, né? A gente lembra lá do Lampião, né? Com aquelas roupas de couro para poder, imagina você num cavalo passando por esses galhos secos, né? E quando tem período de estiagem na Caatinga, você tem, achei aqui, ó, né? Essa imagem que vocês estão vendo são de rio que seca, né? Então a Caatinga tem esse cenário de que rios não perenes, né? Porque a maioria dos ecossistemas do Brasil, os rios estão lá sempre, às vezes com menos ou com mais
fluxo, mas eles não chegam a secar, né? Na Caatinga você tem aqueles de rios intermitentes, né? Então, por vezes, o rio seca. Então, se chega os rios secarem, a vegetação ela vai ter que se adaptar para isso. E aí o cacto é o exemplo, né, de vegetação que consegue, porque vocês sabem que os espinhos do cacto são as folhas, né, que reduziram-se para espinho. Ela tem um caule aonde ela transferiu o sistema de clorofila, né, para pegar o sol, saiu das folhas e foi para o caule. Então o sol pega, por isso que o caule é verdinho. E também ela reserva água e esses espinhos, como ela é a fonte de água que está na paisagem, ela se preserva da fauna, né? Os bichinhos vão lá e come ela, com o espinho já dá uma dificultada no processo, né? Então, nas aulas normais, né, eu coloco a asa branca. Eu não sei nem se eu posso, porque pensei em colocar a asa branca, uns trechinhos, né, põe uns videozinhos, a gente discute a letra da asa branca, né, do Luiz Gonzaga, que o pessoal fala que é o hino do Nordeste. E quando olhei a terra dentro com os anos de São João, né? E tem uma hora que ele fala bonito, né? Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação. Isso é interessante, né? Porque você vê, o Nordeste é uma abstração geográfica, né? Mas você vê o povo nordestino ainda com traços do colonizador e com o olho verde, né? Então, quando o verde dos seus olhos se espalhar na plantação, aí ele volta. Então, é um tipo de migração, né? Se não tivesse a Caatinga, a gente não teria nem a metade dos prédios, a estiagem da Caatinga, a gente não teria nem a metade dos prédios de aqui de São Paulo, porque essa ideia de regime de chuva é bastante marcante. Assim. Realmente tem muita gente que espera que tem lá uma terrinha lá na Caatinga e quando chove volta para lá para produzir, quando está na estiagem, vem para cá trabalhar, enfim, né? Aí toda uma história do Brasil para ser contada. Mas essa música, então, fica como dica também, a Asa Branca, para você ouvir pensando nas características biogeográficas, tá? Bom, então eu acho que da Caatinga tá ok também. Então a gente vai aqui para o último, né? Que são as pradarias. Que é onde fica os pampas, né? Como é um domínio morfoclimático, né? Uma das formas lá do sul, né? Desse domínio são as coxilhas, né? Deixa eu tentar, né? Coxilhas, né? Coxilhas são uma forma de relevo. Eu brinco nas aulas, é como é o relevo do cenário daquele coisa tonta lá, Teletubbies, né? Ou do cenário do Windows antigo, né? Que são montes, morrotes bem suaves, né? E e que são pequenas elevações, né, intermeadas por rios, né, e essas gramíneas que a gente vê nas pradarias são naturais. Esse é o ponto, né? A gente olha aqui e fala, olha só, derrubaram as árvores, tudo, e fizeram o pasto. Então, lá, no domínio das pradarias, dos prados, né? Essas gramíneas são naturais. Tem uma biodiversidade bastante expressiva quando a gente olha de longe e fala mato, né? Mato, grama. Mas quando você olha mais para perto, você vai ver uma biodiversidade que jamais teria num pasto plantado aí que tem aí no Cerrado, aí, enfim, na Amazônia, né?
essa característica de ter gramíneas naturais também moldou um tipo de brasileiro, né, como a gente tem no Cerrado, como a gente tem na Caatinga, né, um tipo de brasileiro que, na verdade, é um povo que está espalhado não só pelo Brasil, né, mas pela Argentina, Uruguai, que são os gaúchos, né, que é a ideia de todo um tipo de vida baseado no gado, enfim, né? Claro, com esse relevo suave, né, com gramíneas naturais, esse modo de vida acabou se desenvolvendo bastante, tá? Um dos problemas das pradarias é o problema da arenização. E aí acho que vale a pena fazer uma distinção muito importante aqui entre desertificação e arenização. Então, um dos problemas, dos impactos ambientais bastante importantes hoje nas pradarias é a arenização, que é bastante diferente assim, quando você olha a paisagem, né? Deixa eu colocar aqui então a arenização, né? Arenização, contando que o Google sempre nos ajuda a completar. Arenização, imagens, né? Então, quando você olha uma paisagem, né? Uma arenização, você fala, isso aqui tá ficando um deserto, isso aqui, né? Os processos são diferentes, né? Porque para o deserto, a gente já falou uma aula atrás aí, é classificado por falta de chuva, tá? Então, assim, quando você olha uma paisagem e a origem dela é por falta de chuva, então você pode falar que é uma desertificação. No caso dos pampas, né? Não é falta de chuva que produz essa paisagem que vocês estão vendo aí, né? Mas sim uma falta de manejo, uma falta de manejo do solo. O solo do Pampa é um solo raso e nas áreas que tem um substrato mais arenoso, quando você faz um manejo equivocado do solo, fazendo aquele processo de arar, você ara muito profundamente, você pode revelar a areia que estava embaixo. A areia vai para cima, né? E acaba, enfim, acabando com o solo. Então, o grande problema hoje nos pampas é a falta de manejo com o solo, que revela uma areia já existente lá de baixo, que estava lá de baixo. Se soubesse tratar com o solo, se tivesse mais consciência no processo de produção de alimentos, não teria esse problema. Mas as técnicas que foram pensadas, as máquinas que estão sendo utilizadas, acaba tirando a camada superficial do solo e deixando só essas areias, né? Então, a arenização, aqui no caso da pradaria, é um processo antrópico, tá? Não é um processo natural, como seria um processo de desertificação. Existem processos de desertificação antrópicos também, mas esse processo de arenização não tem nada a ver com o clima, com a chuva principalmente, então não é possível te falar de desertificação, mas a paisagem fica igual, né? Fica como se fosse um deserto, mas é arenização, tá? Bom, pessoal, eu acho que... ok, estamos aqui numa paisagem. Vamos voltar para o mapa. E é isso, a gente falou, então, nas aulas, a gente começou falando, lembra? No comecinho, falando o que é vida, olha só, a gente falando o que é vida em biogeografia, depois falamos do processo de especiação, falamos sobre teorias evolutivas, antes das teorias evolutivas, falamos de como era a biogeografia, né? Antes das teorias evolutivas, falamos de criacionismo, traducionismo, lembra disso?
Darwin, Lamarck, acho que já começou o período dessas aulas assíncronas, eu tentei me adaptar, espero que não tenha sido muito ruim para vocês aí. Como eu disse, para a feitura das aulas eu sempre imaginei aquilo que é o mais importante, mas eu fico com saudade de sala de aula, discussão com vocês. Imagino que vocês estejam fazendo sim com a cabecinha também. Também, pô. E então, na verdade, é o que temos nesses tempos, né? Essas aulas. Façam esse formulário, pelo amor de Deus, com cuidado, tá? Porque eu não quero dificultar a vida de ninguém, mas eu preciso da avaliação. Se você tirar menos que 6 aí, vai para exame. Meu pai, não precisamos de um exame agora, né? E é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar por e-mail, né? Enfim, ou enfim, manda aí. E se quiser também uma aula síncrona, fico à disposição, tá certo? Então, eu vos deixo com as minhas saudades de vocês e esperando que a gente se reencontre logo, tá bom? Fiquem bem e tchau.